dia, bom 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 dia. Galerinha, vamos que vamos. Curso técnico em finanças, disciplina qual é agora? Qual é? Educação tecnológica e midiática. Com vocês, meus queridos. Vamos para as cabeças? Vamos para as cabeças? Olha o conteúdo de hoje, ó. Conteúdo hoje, rapaz, super atual. Conteúdozão, ó. Não é brincadeira, não. E-commerce. O e-commerce, como é que vocês vão comercializar? O i, gente, você já sabe, né? De internet. O commerce, in English, vocês sabem aí que é o comércio, comercialização. Então, vocês sabem que para vocês de finanças, vocês vão ter que entender um pouquinho sobre isso. Nesta pandemia, nós tivemos aí, gente, um avanço de aproximadamente uma década. Uma década em relação à questão do e-commerce. Houve uma forma assim de trabalhar este e-commerce que foi antecipada em 10 anos. Para você ter ideia, muitos trabalhos, muitos empregos foram gerados nesta área para quem já tinha esta expertise, para quem já sabia lidar com isso. É por isso que a disciplina de educação tecnológica e midiática, ela foca nisso, entendeu? Para você estar mais próximo do conhecimento científico, não é da informação, não. Lembre-se que o canal de educação, o canal voltado para educar, estar junto com vocês, ele traz conceitos científicos, não traz informação não, tá? Aí traz informação quando é nos intervalos, que tem ali a informação verdadeira e tudo mais, não é? Porque você vai encontrar lá na internet informação falsa e verdadeira. Mas não confunda informação com conhecimento, tá certo? Não confunda informação com conhecimento. Por quê? Existe um diferencial. O conhecimento, ele tem uma metodologia científica. Mas peraí, professor, mas o conhecimento não é informação também? Eu vou dizer para você, mas com metodologia científica. Ou seja, você pega os dados, educação midiática, olha aí, pega os dados brutos lá. Aí eu vou juntar esses dados brutos para me formatar em uma informação. Só que ali eu tenho uma informação, por exemplo, verdadeira. Eu fui lá, identifiquei a fonte e a fonte é verdadeira. Opa! Então, se eu identifiquei que a fonte é verdadeira, o que eu posso fazer com essa informação? Eu posso aplicar uma metodologia científica para se tornar conhecimento e utilizar no dia a dia. Pois é isso que você vai fazer. Foi nessa época, está sendo nessa época, gente, nesta pandemia, saindo da pandemia, neste momento que nós estamos aí de pura busca por melhorar as negociações tecnológicas, principalmente, que as pessoas começaram a trabalhar mais online, remotamente. As pessoas utilizando os seus perfis de redes sociais para comercializar, trabalhando a questão do perfil comercial. Então, por quê? Muitas das vezes foi porque pessoas perderam o emprego e foram ali e começaram com lojas virtuais, fazendo lojinhas virtuais. Essas lojinhas virtuais, vou dizer para vocês, viu? A maioria das lojas virtuais começaram na pandemia, você vai ter aí um movimento muito grande. Daqui a 10 anos, por exemplo, nós vamos estar estudando sobre este movimento de e-commerce agora. Plataformas que se consolidaram, que alavancaram a sua rentabilidade. Por quê? Por exemplo, vou dar um aqui, iFood. O iFood. Gente, o iFood, antes da pandemia, as pessoas até que... E aí vou dar um caso específico para a gente que está no mercado. Nós trabalhamos com consultoria no mercado e a gente percebeu o seguinte, a gente falava muito para os empresários,
Faça a sua conexão com os aplicativos, faça a sua conexão, venda online. Então, eu cheguei a escutar de vários empresários dizendo o seguinte: não, a minha questão presencial é melhor, o presencial online, aí eu tenho muito medo, vai ser mais custo para mim, eu vou perder dinheiro. Resultado, meus queridos e minhas queridas, veio a pandemia, né? Veio a pandemia, quem não tinha sua lojinha virtual teve que correr às pressas, entendeu? Teve que correr às pressas para comercializar, gente. Para comercializar. Ou seja, teve que remediar, não preveniu, teve que remediar. E aí algumas delas quebraram. É claro que quem tinha um capital forte, vamos supor, vou dizer para vocês aqui, nessa questão do e-commerce. Quem tinha um capital forte, como o Grupo Paraíba. Grupo Paraíba tem um capital forte, tem mais de 60 anos, 6 décadas aí, na verdade? Mas o Grupo Paraíba, Armazéns Paraíba, não tinha e-commerce. Não tinha e-commerce. Pasmem vocês, não é verdade? Aí, o que aconteceu? Simplesmente, eles tiveram que reduzir o seu quadro de funcionários, demitiram boa parte dos seus funcionários durante a pandemia, deram férias para os outros lá, que passaram 3, 4 meses de férias antecipadas e junto com hora extra que estava lá no banco de horas e tudo mais, e começaram a sua plataforma de negociação do e-commerce durante a pandemia, sendo que, por exemplo, um grande grupo, Magalu, Magazine Luiza. Magazine Luiza já era digital em 50%. Ou seja, 50% era presencial e 50% era digital. Agora, pasmem também mais uma outra história. Sabe como é que a Magalu, Magazine Luiza, ela avançou nessa questão tecnológica? Magazine Luiza, há anos atrás também, há décadas atrás, começou a ir para o interior das cidades e levava um computadorzinho. Levava um computador para dentro de uma sala, botava lá e levava os seus vendedores para fazer a comercialização. Mas sabe como? Eles iam visitar casa a casa, mais ou menos como o Paraíba fazia, né? Acho que ainda faz ainda. Ia no município, certo? Levava lá, chegava com um ônibus de vendedores, os vendedores iam passando nas casas, tudinho, direitinho. Esta era a venda presencial. E aí o que eles faziam? Eles iniciaram. Aí a Magalu, Magazine Luiza, iniciou. Foi o início da venda remota, sabe como? Eles deixavam o computador lá, naquela sala que eles alugaram lá, faziam com que os vendedores andassem pelas ruas, traziam e faziam as visitas nas casas, traziam os clientes até a esta salazinha que eles alugavam lá, botavam lá Magazine Luiza, etc e tal, e mostravam as fotos das geladeiras, das TVs, dos aparelhos de som. Eles mostravam as fotos no computador. Ainda estava se começando o movimento de vendas pela internet, mas eles mostravam, eles não tinham ainda o site. E eles mostravam no computador. Isso, Magazine Luiza. Olha só, Magazine Luiza. E aí, professores, conseguiam vender? Claro que conseguiam vender. Eles trabalhavam a imagem, a perspectiva de imagem. Por que é que o e-commerce ele consegue avançar nessa perspectiva de venda? Porque ele trabalha com a imagem, gente. E a imagem, se eu tiver uma imagem perfeita daquela geladeira, mostrando a utilidade, se eu fizer um videozinho sobre como é que aquela geladeira ela é utilizada, o que você pode colocar dentro da geladeira, a validade, a economia em termos de sustentabilidade, em termos de economia de dinheiro para você. Se eu mostrar os benefícios, como o Magazine Luiza mostra, já era. Então, o que aconteceu? Olha a base do e-commerce do Magazine Luiza. Eles levavam as famílias para uma sala e mostravam a imagem lá do computador com lá todas as perspectivas. A imagem da geladeira, como é que ele visualizava e tal, não sei o quê. Resultado, conseguia efetuar a venda. Então, mostra que o e-commerce ele não começou
só mesmo depois da web. Antes da web, já havia grupos a nível nacional que já trabalhavam a perspectiva da informática sendo inserida dentro das práticas de comercialização de produtos. Na nossa educação tecnológica e midiática, você tem que entender que nós vamos discutir sobre isso, tanto nessas duas aulas como nas próximas que vão vir pela frente, acerca do poder deste e-commerce, da comercialização e as veredas do capitalismo também, trabalhando as questões tecnológicas, trabalhando as questões culturais, trabalhando as questões sociológicas. Lembra disso, que eu vou sempre fazer esse gancho com relação a essa situação, tá? Vamos lá. Então, entendendo sobre o e-commerce, como é que ele começou realmente, os meandros aí, nós vamos discutir muito sobre isso ainda, tá? Tem que entender o seguinte, ó, esta caixinha que eu coloquei aqui, é uma caixinha até de demonstrativa, onde eu preciso dela para fazer com que o produto chegue até o cliente, mas eu preciso de quê? Ó, do número do cartãozinho. Né? O cartãozinho aqui, que uma vez estando num site, dentro de um computador, com um códigozinho de segurança, pronto. Eu dissemino aí a minha comercialização de uma forma muito mais fácil. Todavia, o que nós temos aí como definição? É um tipo de transação comercial feita especialmente através do equipamento eletrônico, computador e celular. Agora, mais do que celular. Aliás, mais do que computador, só celular. Nós temos aí um número bem maior de celulares comprando do que computador. Computador ainda tem, professor? Tem. Tá? Mas esse comércio físico, ele se tornou um físico digital e também na perspectiva de trazer outras linhas de experiências também, outras formas de estar se experienciando essa compra. Ou seja, o e-commerce ele traz uma sensação de que eu estou automaticamente ganhando tempo, perdendo dinheiro, é claro, investindo uma perspectiva, né, de que o consumidor ele vai se atrair por um maior número de gatilhos mentais que é ativado através da imagem. E aí esta cena mostra muito aqui, ó, a praticidade deste comércio, gente. Os smartphones, os tablets, que hoje estão super avançados e facilitando transações chamadas business to business. O business to business traz aí de negócio para negócio, ou seja, de uma empresa para outra empresa. Mas eu posso também ter o chamado business to consumer, que traz diretamente para o consumidor, ou business to government, que traz em relação aos governos, ou de consumidor para consumidor. Consumer to consumer. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, novamente, o Magalu, o grupo Magazine Luiza, o que ele fez durante a pandemia, gente? Durante a pandemia, a Magalu fez com que você fosse também um vendedor. Como é que é, professor? O consumidor, ele passou a vender os produtos da Magalu. Tá brincando com isso, professor? Não, tô não. Para quem não sabe, porque eu acredito que vocês saibam, né? A Magalu, gente, também disseminou o empreendedorismo social, fazendo com que as pessoas que tinham perdido o emprego estivessem vendendo os produtos da Magalu para outros clientes. Ou seja, ela utilizou um novo consumer to consumer para poder fazer aquela velha ferramenta melhorar, aquela ferramenta de CRM que nós vamos ainda mencionar, não é o Conselho Regional de Medicina não, tá, gente? É uma sigla em inglês que trabalha Consumer Relationship Management. Quer dizer o quê? Quer dizer consumidor, relacionamento e gerenciamento, ou gerenciamento do relacionamento com o consumidor, o CRM. Este CRM, ele vai vir com muitas informações, que pode ser um software, que pode ser um sistema de informações gerenciais. Vai facilitar para a empresa? Vai.
principalmente quando eu tiver na análise das transações comerciais. As empresas, estas benditas empresas que nós não vivemos sem ela, e elas fazem com que a gente possa ter uma dependência, todas elas, não é isso? Por quê? Porque o capitalismo consolida o lucro através das mesmas. Elas aqui, na perspectiva do Brasil, no business to business, de empresas para empresas, o comércio online vem aumentando, as micro, pequenas empresas. Nós temos um país que o número de empreendedores aumentou. O uso da microempresa, o trabalho especificamente, também porque elas desenvolvem a empregabilidade numa perspectiva muito positiva, mais do que as grandes empresas. As pequenas e médias empregam muito mais do que as grandes. Tá? A gente tem a impressão que as grandes empregam mais, mas não. Quando eu entro na perspectiva do consumo, fazendo análise deste negócio virtual, o business de consumo, de empresa para consumidor, é você fornecer uma experiência para aquele consumidor onde o produto ele chegue na hora e possa realmente surpreender as expectativas. Não é mais só atender ao prazo. É você tentar surpreender e encantar. Lembra disso, porque a empresa virtual ela vai ter também que buscar esse diferencial. Quando eu amplio a minha capacidade de estar vendendo para os governos, quer seja municipal, estadual e federal, eu tenho que entender que é um outro tipo de negociação. Vou passar por agências reguladoras, vou passar pela lei de licitações, principalmente, mas há como fazer isso e entender que há essa adequação. Quando eu entro do consumidor para o consumidor, aí eu tenho uma ampliação de serviços onde eu posso ter aí o chamado atravessador. O atravessador, ao mesmo tempo que você está vendendo para outro consumidor, você também está consumindo. Muitas empresas faziam isso antes, sem ser na questão virtual. Vamos supor, nós tínhamos e temos ainda a Avon. A Avon como um conceito de aquele catálogozinho que existia, que a vendedora, a consultora de vendas levava até... Ainda existe, professor. Ainda existe. Aquela forma de lidar com este público-alvo, que é o consumidor final, ainda existe. E isto foi levado também para a questão virtual. Todavia, eu entendo que existem alguns tipos de comércio eletrônico. Este comércio eletrônico, que nós vamos aprofundar agora, ele pode ser analisado em extratos. Extratos especificamente deste comércio, a emissão, por exemplo, de uma chamada lead. A lead, nós vamos se aprofundar acerca dele ainda e vamos entender um pouquinho o que é a lead, onde as pessoas podem utilizar o chamado e-mail de marketing. E esta lead, ela é de uma certa forma praticada ou pela compra de dados cadastrais de extratos da sociedade, ou seja, de pessoas, se eu quero vender um produto para advogados, e advogados de 25 a 35 anos, que, por exemplo, atuam na área empresarial do sexo masculino, eu posso ir atrás, nós vamos falar sobre isso, ir atrás de instituições que fazem esse rastreamento e vão nos trazer estas leads. Sabendo que eu sei outras formas de atuar no comércio, voltadas para o quê? Para apenas a comercialização, apenas os custos e apenas negociações. Tendo esses tipos, eu vou especificar para vocês cada um deles. Quando eu falo, por exemplo, do e-mail marketing, tá? O e-mail marketing, ele vem com uma chamada geração de tráfego. Como é que é, professor? Ela vem com a geração de tráfego. O tráfego não é
O tráfego é o número de pessoas que vão estar acessando e que vão estar recebendo a chamada newsletter. A newsletter, minha gente, foi aquele colaborador que entrou, pediu uma informação e você pediu o e-mail dele para ser cadastrado. Uma vez ele cadastrou, uma vez ele vai estar agora recebendo a atualização do que você está realizando no teu negócio. Aquele assunto que você pesquisou, ele pode ser mapeado assim, por meio desse cadastro. É claro que ele pode ser mapeado pelo IP também, que é o chamado protocolo de internet. Sim, pode ser mapeado dessa forma. Agora, eu vou saber que ele clicou, mas que ali foi um assunto que ele apenas foi por curiosidade. Eu não vou ter esse detalhamento. Já no e-mail, eu já vou ter aí como ele cadastrou este e-mail, como ele fez o cadastro e como isso repercute na minha forma de estratificar a minha atuação por parte do marketing, enviando informações para que ele saiba do que ele ia comprar e não comprou, possa agora comprar de uma forma melhor, tendo um quê? Tendo chamados benefícios. Por que é que a gente também entende o chamado F-commerce? Por que que existiu e foi criada essa nomenclatura? Gente, devido à força, uma força muito grande desta empresa chamada Meta. Era a empresa chamada Facebook e agora é uma empresazinha chamada Meta. Por razões até legais, por razões até de estratégia, de market share, de fatia de mercado, o Facebook ele se posicionou ao longo das últimas décadas como uma das principais ferramentas de comercialização virtual. O Facebook tem uma trajetória que é invejável. Ele veio, por exemplo, até mesmo depois de uma grande marca que foi o Orkut, só que o Orkut voltou agora, né? E não voltou e fica naquela história, mas ele veio com novas perspectivas de trazer um perfil diferente para aquele consumidor, massificou a questão do consumo como uma rede social e, ao mesmo tempo, como uma estratégia de comercialização, onde você ali divulga e comercializa com maior facilidade, não tendo que entrar nos sites das empresas. A visibilidade, a publicidade, a propaganda dentro desta rede social ultrapassa bilhões, gente. Então, o investimento que hoje é realizado dentro do e-commerce, dentro do chamado F-e-commerce, que aí traz o F exatamente do Facebook, é a construção, por exemplo, de uma loja virtual no Facebook que pode ser impulsionada, que pode trazer uma multiplicação de seguidores. Eles prestam consultoria para quem trabalha este comércio virtual, de uma certa forma, com preços mais acessíveis para aquele que está começando. Então, muitas empresas começaram virtualmente no Facebook, depois é que foram para o físico. Assim como, por exemplo, nesta última pandemia, muitos focaram nessa questão do virtual e agora estão indo para o presencial, estão indo para o físico. Então, por isso a gente dá a ênfase em relação a essa questão do Facebook, tá? Outra reflexão que eu quero fazer para vocês. Os cursos e os negócios realizados na plataforma virtual. Mais e mais as questões estão sendo utilizadas, as chamadas startups, as chamadas empresas tech, elas estão avançando. Então, você tem hoje as startups gerando milhões, bilhões de soluções, e esta é a perspectiva, trazer a solução para vários segmentos organizacionais,
desde o agronegócio, passando por serviços, entrando na indústria, passando pelo varejo, passando pelo atacado. Você vai ter aí, gente, um escopo imenso. É essa reflexão que a gente faz a partir do momento que esses negócios, eles se multiplicaram remotamente. Remotamente. Ora, mas na verdade você entende que a partir do momento que essas estatísticas mostram para você que é melhor entrar primeiro no virtual, você vai entrar pelo físico? Claro que não. Hoje, é por isso que essa temática está aqui na nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, atinge o patamar histórico de vendas de 53 bilhões. Não estou falando em milhões, tá, gente? Este é um dado apresentado de 2020 a 2021. É só de um ano. A empresa que aplica, que é a Nielsen, ela aplica a estatística com o seu desvio padrão, com a margem de erro, com a análise da moda, da média, representando o quê? Representando um crescimento de 31%. Ocorreu só no primeiro ano da pandemia. Só no primeiro ano da pandemia. Então, veja aqui, vendas em bilhões, cinzazinho aqui, o cinzazinho mais claro, né? E vendas versus esta variação pelo semestre anterior. Então, você está tendo, de cinza claro, você está tendo aqui, esta perspectiva, tá? Vendas em bilhões. Você tem aí 6,7 bilhões. Olha em 2010. Ok, veio no virtual aí, no primeiro semestre, você está vendo aí todos os primeiros semestres, né? De todos os anos desde 2010. Ou seja, você está vendo aí de uma década, tá, gente? De uma década. Então, você vê em bilhões o que aconteceu lá no primeiro semestre de 2010. E você vê de preto, legendazinha de preto, está dentro do preto, 40% a mais. Então, foi um estouro. Lá em 2010, um estouro, 40% a mais. Qual foi o outro pico que nós tivemos? Maior do que esses 40%, depois de 2010, olha o pico que nós tivemos aqui. Olha o pico, no primeiro semestre da pandemia. Primeiro semestre da pandemia, nós tivemos esta variação de 55%. Foi lá, eu tive um ano anterior de 40,80%, mas eu tive um acréscimo aí, de 55%. Olha só a disparidade, olha só o investimento. Então, as empresas que avançaram nessa questão virtual, elas conseguiram lucrar e muito. Havia, nesta época, o início do isolamento, o medo das pessoas saírem. A questão virtual foi o único refúgio para o consumidor. Então, perceba o seguinte, gente, quem já estava no virtual lucrou demais e aí pôde multiplicar os seus rendimentos exatamente por isso, porque já tinha uma estrutura de uma plataforma digital. Olha só no 21, deu uma caída, é claro, porque teve a vacina, o efeito da vacina, né? Em 21 ali começou a vir aquelas questões de perspectiva de abertura, a primeira onda já tinha ido, etc e tal, mas você teve mesmo assim 31% a mais. Então veja que é rentável e muito. Isso você pode encontrar lá na Web Shoppers, tá? Que é uma versão livre, online, onde você pode pesquisar com relação a essas estatísticas. O que é que eu tenho como vantagem em relação ao e-commerce? Para vocês aí, meus queridos, de Nossa Senhora de Nazaré, de Nova Santa Rita, turma forte aí, Nova Santa Rita, turma forte. Mantenho aí, mantenho. Se tiver dúvida, fale aí, tá? Coloca no chat. Pessoal do IPTV também, coloca direitinho. O que eu vou ter? É claro, né? Vantagens que nós já sabemos: agilidade, praticidade, rapidez, celeridade.
cumprimento dos prazos, porque aí dificilmente você vai ter atraso, só se eu tiver, por exemplo, alguns problemas lá nos Correios, aí eu vou ter realmente atraso. A comercialização, de uma forma geral, eu posso chegar aos locais mais longínquos, gente, longínquos deste país. Se eu tiver uma logística para lá, vai chegar. Fora a questão do deslocamento, que eu tenho uma redução de custos aí. Tá? É por isso que o brasileiro descobriu, e não só o brasileiro, mas o brasileiro descobriu, na sua perspectiva, o virtual como a questão de comercialização mais rápida. Esta agilidade, ela traz a redução de custos, sim, na questão até educacional, que nós vamos colocar aí, por exemplo, vocês estão aí recebendo conhecimento, ele não está sendo comercializado, mas vocês estão recebendo conhecimento aí. Agora, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um curso na universidade, que seja a universidade aqui no interior do Brasil, que seja no Sudeste, trocar este conhecimento, fazer esta interação, vocês vão poder fazer com um custo bem menor se vocês tivessem que ir, se deslocar, realizar, ter um local para estar morando lá nesta localidade, nessa cidade, etc. e tal. Ou seja, então veja que a praticidade trouxe muitas vantagens. Ah, professor, mas tem desvantagem também. Você não vai me dizer aí que não tem desvantagem, porque tem desvantagem também. Tem, gente, tem desvantagem. No entanto, lembre do seguinte, o cliente, ele tem uma disponibilidade de compra, por exemplo, de 24 horas. Se quiser acordar de madrugada, ele pode comprar. Se ele não tiver tempo para comprar durante o dia, ele compra de madrugada, gente. Sem pausa para feriado, é chamado full time, é o chamado o tempo todo. Não importa o horário, quer dizer, o Sebrae, que é uma das fontes de estudo, de apoio ao empreendedor, do e-commerce, por exemplo, ele faz isso. Ele consolida os dados dele e atualiza constantemente e mostra da praticidade da empresa. E até mesmo, em alguns estudos, está reforçando a questão de primeiro você abrir uma loja virtual para depois você avançar numa loja física. Porém, essas vantagens, ela ainda assim se ampliam na possibilidade de você aumentar esta base de clientes é a chamada o market share, ok? O market share, este market share, meus queridos, é a fatia de mercado. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Do lado, eu quero aumentar a minha base, tá aqui o gráficozinho. Aí eu tô aqui com uma fatia, tá? Aqui é uma fatia, ó. Eu posso começar a fazer a projeção ou a prospecção de pegar esta outra fatia, mas para isso eu tenho que fazer pesquisa de mercado, que eu posso também mapear através dos contatos ao meu site, à minha plataforma. O ganho operacional é enorme. A gestão do tempo melhor ainda, você ter o discernimento em relação ao que é grave, o que é urgente, o que é circunstancial, grave, o que eu tenho que atingir de forma rápida, curta, ao médio prazo, o urgente, e ao longo prazo, o circunstancial. O melhor uso me traz comodidade e facilidade nessa negociação. Opa, é aí que eu posso ampliar o conhecimento em relação a isso. Não esquecendo que eu vou ter os pontos fracos também. Eu vou ter as desvantagens. É claro que a confiança, e hoje, por exemplo, você tem que ter muito cuidado com os endereços, porque hoje existem muitos hackers, existem aqueles profissionais que eles copiam uma página de uma loja virtual e colocam lá como se fosse uma armadilha, as chamadas armadilhas virtuais, onde você entra e você faz a compra lá, só que o site não é da empresa, é um site clonado. Então, os clones em relação aos sites precisam ser verificados para você não perder dinheiro. As frustrações em relação a estas negociações podem até trazer
maior dificuldade. Por quê? Porque tem pessoas que já tomaram um golpe e aí perderam as suas informações de cartões, os cartões foram clonados, as informações bancárias foram repassadas. Hoje, infelizmente, até pelo e-mail, já que o e-mail estiver ligado a uma conta bancária, eu posso entrar na conta bancária através de quê? De práticas ilícitas feitas pelos hackers de acessar a conta das pessoas, uma vez se eu tiver a mesma senha do celular, se for a mesma senha do e-mail, que for a mesma senha da conta, ela pode ser acessada através disso. Então, tenham cuidado com relação às senhas. O rastreamento dessas senhas, elas podem trazer muitos danos. Isso é uma desvantagem? É. Nesse e-commerce é uma desvantagem. Sabendo disso, eu tenho que entender que o aumento, por exemplo, das pessoas desempregadas por parte do e-commerce tem uma repercussão. Eu vou ter pessoas que não vão estar se qualificando nesta área e vão perder o seu emprego. A diminuição da qualidade da entrega, especificamente, ela pode ser dúbia, mas eu posso ter também pessoas não se preocupando com a forma que vão entregar, não investindo em excelência no atendimento e na entrega também. Menos espaço para contato, e para as pessoas que são sinestésicas, por exemplo, que gostam desse contato, isso pode ser uma dificuldade muito grande. Por outro lado, se isso é uma desvantagem, eu tenho uma vantagem que as pessoas que são introspectivas, que não gostam do contato, elas vão querer comprar virtualmente constantemente. Mas a dificuldade de troca também, já que eu não vou ter o contato, eu vou ter que enviar a mercadoria que foi passada errada, e aí eu vou precisar da honestidade e da celeridade daquela empresa virtual, além da falta de segurança que nós falamos já, e é preciso um cuidado muito grande no acesso a esses sites, a essas empresas. Estes custos com a segurança retratada bem aí, gente, por esta fotozinha que nós colocamos, que você pode ser assaltado virtualmente. É claro, então você vai ter que entender um pouquinho mais sobre como comercializar para que você não perca dinheiro, para que você não seja assaltado virtualmente. O assalto virtual acontece quando eu recebo uma informação, eu sou rastreado por um outro usuário, e este usuário ele vai utilizar essas informações para uso ilícito. Perigo que é iminente. No entanto, muitas pessoas acham que a questão virtual é uma terra de ninguém, só que não é, gente. Existe uma legislação de proteção, existem as delegacias de crimes virtuais, crimes cibernéticos, voltados para isso. A resolução dos casos vem tendo uma celeridade, vem tendo fator positivo. Existe um código comercial, existe um mercado chamado livre, porém com proteção, porém com análise e monitoramento das polícias especializadas. A cautela em relação a essas compras, por exemplo, fora do país, exterior, é você saber a repercussão, se existe alguns sites que falem sobre a comercialização dessas empresas que estão fora do país, especificamente, ou seja, ir atrás das referências digitais, ok? Referências digitais. Todavia, no entanto, nós temos as empresas que já têm um nome, e isso você tem as fontezinhas aqui, que podem fazer com que você já faça o rastreio, saiba aí quais são as que são, que tem mais reclamação no Procon, por exemplo. Verifique a questão como é que ela é comercializada, algumas de renome, que já sofreram até
ação de hackers, como a Submarino, como a livraria Saraiva, a editora Saraiva, Netshoes, muito famosa, Ponto Frio, Americanas, todas elas têm respaldo. A questão é, quando você for entrar, você tem que verificar se é realmente o site delas, porque elas também já foram clonadas. Essas compras, elas podem ocorrer de forma individual, mas compras coletivas também. Ou seja, a análise em relação a isso, ela vai ter que ser incessante, gente. Porque o comportamento do consumidor é e veio para ficar desta forma. Ainda assim, que se fala que as lojas físicas elas vão permanecer, sim. O que a gente está tendo é um equilíbrio do comércio virtual com o físico. Solomon, ele coloca o seguinte, de uma maneira bem geral, tá? Ele coloca 2 aspectos aí. A possibilidade de você estar ali clicando no item, abrindo uma janela, né, tendo os detalhes a respeito dos produtos, entendendo a diferença das características e dos benefícios, sabendo se tem estoque ou não. Isso já dá uma celeridade, uma certa... um suprimento para a necessidade do consumidor que é fora do normal. Então, é por isso que o e-commerce ele veio para ficar. Não tem mais retorno. Você adicionar no carrinho e aquilo não doer e você não pegar no dinheiro, por exemplo, faz com que você consuma. Você só tem que ter cuidado com o cartão no final do mês. É isso que tem que ter cuidado, cartão no final do mês. Por quê? Você vai adicionando no carrinho lá, quando você vê, você também já ultrapassou o limite que você poderia estar consumindo. Esse comportamento do consumidor, ele é mapeado, gente. Ele vai buscar ali sentir, ele vai ter as imagens nítidas. Tem algumas empresas que fazem vídeos utilizando o produto, a melhor forma de utilizar, uns certos tutoriais acerca daquele produto. Tem algumas empresas que levantam os dados e mostram, direcionam a forma que você pode utilizar melhor. Até chegar ao confirmar, você é bombardeado e você tem esse suporte na questão de informações. A questão é até que ponto este comércio ele altera o comportamento do consumidor, né? Lembra disso. O misturar e o comparar as informações trazem isso. A imagem é importante porque o cliente, nós, o consumidor, somos virtuais. Depois é que eu entro com os outros sentidos, com o auditivo, se o produto tiver um forte benefício nessa questão, eu entro com o cheiro, aí por cheiro ainda tem algumas experiências sendo feitas, mas ainda o computador, a imagem não pode passar o cheiro só presencial. O comportamento do consumidor ele pode se alternar e ser alterado devido a isso. Mas quando eu entro no modelo, especificamente, desse negócio virtual, nós temos alguns critérios a serem avaliados. A questão do portal, da loja virtual, da corretora, no caso ali a busca por trazer informações, e a negociação específica. Olha só esse fator aí, negociação específica. Você, numa perspectiva do site, você tem que entender que é um espaço que vai ter a primeira impressão. Essa loja virtual ela tem que ter atrativos para que aquele que vai estar entrando entenda um pouquinho do qual é o diferencial daquela loja virtual, porque são milhares de lojas virtuais. Se eu não tiver as informações certas para o cliente certo, mostrando a forma de precificação certa também e disponibilizando o maior número de informações para nichos diferentes, consequentemente, as minhas transações elas não vão ser muitas, elas não vão lograr êxito. A compra específica ela tem que passar por um processo. Quando ela passa induzida por alguém, através, por exemplo, de um chat, aí eu vou ter alguém profissional que, se for pessoalmente, tudo bem. Agora, se for um avatar, que a maioria coloca, não é? Se for um avatar, ele vai ter respostas promptas.
os chamados avatares, eles vão ter respostas prontas no chat. E aí pode ser que você faça uma pergunta e ele te responda mais ou menos parecido com aquela tua pergunta. Por quê? Foi um avatar. Se ele não responder especificamente sobre aquilo que você disse, foi um avatar. Agora, se for especificamente, foi alguma pessoa realmente lá, de carne e osso. Isso é utilizado para quê? Para análise de alguns cenários. Para análise de alguns cenários. Veja bem, eu tenho um showroom e o web room. Showroom e o web room. O showroom, todo mundo já sabe. Eu tenho ali um ambiente que é offline. A pessoa vai lá, é o pré-estágio da compra. Vou dar alguns exemplos de organizações. Veja bem, olha só aí, meu diretor. Pegando estes dois exemplos do presencial e do virtual aí, Tá vendo esses dois aqui, né? Nós temos o web room e o showroom, tá? Durante essa pandemia, algumas imobiliárias que estavam vendendo, alugando casas ou apartamentos, durante o isolamento, eles fizeram o chamado web room. Aquela experiência onde você era atendido virtualmente, tinha este contato virtual, nessa perspectiva aí, sabe? Você está passando por isso, entendendo um pouco de como é que era aquele apartamento, onde é que os móveis que eu tinha que colocar e tudo mais. E aí, a partir desse momento, eu tinha a experiência virtualmente. Então, o que as imobiliárias faziam? Elas pediam para você colocar o som, e aí você colocava o som, gente, no web room, tá? No web room. O que acontecia? Colocava o som e escutava os pássaros que tinham perto daquele apartamento. Ou seja, olha só o que a imobiliária fazia. Ela criava uma experiência para mostrar o seguinte, neste apartamento aqui, você vai estar perto da natureza. Aí, quando a pessoa visitava, entrava na piscina, por exemplo, né, naquela área de lazer, por exemplo, naqueles condomínios lá de lazer, o que acontecia? A pessoa entrava lá e escutava o barulho das crianças brincando na piscina, aí o pessoal jogando lá, e isso com o fonezinho aqui, olhando no computador. Ou seja, virtualmente entendendo que aquele produto estava tendo um impacto ali sinestésico na pessoa. A pessoa estava escutando aquele ambiente. Isso por quê? Porque ela estava em casa, estava no período de pandemia, ela estava vivenciando aquele cenário. Olha só que maravilha. Olha só o que a gente precisa ainda avançar. Professor, era mais ou menos como uma experiência em 3D? Era mais ou menos uma experiência em 3D. Hoje tem até em 6D, gente. Hoje tem até em 6D. Essa experiência veio realmente de entender um pouquinho mais como é que a gente visualizava e sentia. Hoje, 6D, você tem alguns cinemas que, pelo mundo afora, que você, quando vem uma água perto de você, é jorrado no cinema um pingo em você para você sentir como se fosse aquela água. Não é para te dar um banho, tá? Mas ela pinga em você alguma coisa, uma aguazinha, para você sentir aquela sensação ali, que é uma sensação, né, rápida, mas é só mesmo para mostrar que vai trazer um pouquinho do tato aí. E foi isso que foi realizado durante esta experiência, durante este momento. E é assim que está sendo feito agora. Tá? Você tem essa opção de você estar vivenciando aquele produto, que na verdade é o apartamento, e este produto vai te trazer uma experiência única. Lembrando, não é mais agregar valor, é experiência única. Você está tendo hoje uma experiência única na questão do e-commerce. Tá certo? Veja o seguinte, voltando para os slides. O que acontece aí nesse contexto? Eu tenho essa jornada virtual e offline. Eu posso fazer os dois? Pode. Você pode fazer uma pré-compra
numa questão online e ir para um ambiente offline, se a empresa tiver, né? Eu posso trabalhar isso, mas eu posso também, que foi o que ocorreu durante essa pandemia, eu tenho uma jornada de pré-compra no offline, né? E vou para o online, mas eu posso ter no online, que foi o que ocorreu na pandemia, e ter no offline, ou seja, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Então, hoje, o cliente ele pode avançar nessa perspectiva de ter os dois momentos, se ele quiser especificar mais ainda essa redução de custo para ele, tá? Para a empresa também tem ganhos, tem vantagens e desvantagens, e muito, gente. Vantagem e desvantagem, a contratação, o aluguel, as equipes, por exemplo, a questão de monitoramento, você pode fazer essa desintermediação, eu posso estar diretamente com o meu cliente, essa desintermediação, gente, é você estar diretamente com o seu cliente, ou seja, olha aí, na situação 1, o que acontece? Saindo do fabricante, chegando ao cliente, depois de passar o quê? Por o distribuidor, pelo varejista, o cliente paga a blusa a 48,50. Mas por quê? Porque sai de um, passa pelo distribuidor, já tenho aqui uma taxazinha, já tenho outra aqui para o varejista e já tenho aqui. Como é que seria se eu não tivesse este distribuidor e este varejista? Como é que seria? Por que será que os preços da internet são tão baratos? Porque eu já tenho aqui, já na segunda situação, olha aí, ó. Eu tenho saindo do varejista e chegando ao cliente depois de passar apenas pelo varejista. Já cai quanto? Olha só aqui o valor, 48,50. Com todos esses. E aí, na situação, o que acontece? A blusa, já sai para 40. Já sai para 40. O fabricante, o varejista aí, chegando até o cliente. E na situação 3, gente. E na situação 3, olha o valor aqui, meu querido e minha querida. Olha este valor maravilhoso, que é direto com quem? Fabricante. É o chamado preço de fábrica. Chamado preço de fábrica. O preço de fábrica, consolida que o virtual tem o seu potencial, tá? Consolida que o virtual tem o seu potencial. Então, é parte do processo da humanidade isso acontecer? Sim. Nesse contexto, você já tá vendo que esse cenário, ó, as compras coletivas, elas vão trazer os vários consumidores a um preço muito mais acessível. A aquisição deste produto faz com que a união faça força. É aquela velha frasezinha. A união faça força. Esse prazo que ele é estabelecido aí, que ele vai estar aí condensando todos os interessados virtualmente, a comprovação da coletividade vai trazer o maior poder, sabe de quê? Disso aqui, ó. Barganhar. O barganhar, meu querido e minha querida. O barganhar. Eu vou poder barganhar com relação à estratégia de precificação. Eu posso avançar em mais descontos, eu posso negociar esses descontos. E num fator coletivo, ela vai trazer esta perspectiva. Vai também gerar um valor único. Vai também movimentar essa perspectiva do valor único. Tá. Mas quando eu trato da questão de contratar este comércio eletrônico, lá em 15 de março, no Código de Defesa do Consumidor, os avanços foram tremendos nesse regulamento, que traz aí o comércio eletrônico sendo mais consolidado, na Lei 7.962/2013, com vantagens para o consumidor online. Olha aí o primeiro artigo, que regulamenta a Lei
78 de 11 de setembro de 90, para dispor o quê? A contratação desse comércio eletrônico. Lá atrás, nos anos 90, os seguintes aspectos: informações claras a respeito do produto tem que ter lá no site, com relação ao fornecedor, tem que ter com relação ao atendimento que seja facilitado, o respeito ao direito de arrependimento, porque aí eu tenho também o direito de comprar uma coisa que eu posso estar me arrependido, e ainda uma prerrogativa de logística reversa, gente, trazendo a perspectiva também até de atender a sustentabilidade. O consumidor pode existir na questão contratual com prazo de 7 dias, a contar da assinatura do recibo onde foi feita a compra. Ou seja, sempre essa contratação do fornecimento dos produtos e serviços, ele vem numa perspectiva do estabelecimento comercial, especialmente entendendo qual é o telefone, dando todas as informações, tendo o chamado saque. Este saque, para poder saber e mensurar exatamente o que o meu cliente está precisando como deficiência que nós temos no atendimento. E neste parágrafo único, a questão de saber o quê? Que o arrependimento faz parte desse processo de compra e que este prazo de reflexão, especificamente, por parte do consumidor, tem que ser protegido, esses 7 dias, especificamente. Tá certo? Meus queridos, até aqui nós avançamos e muito. Paramos aí em logística reversa, tá? Vamos finalizar esta nossa primeira aulinha e nós voltamos com mais novidades neste último horário aí e também com exercício, com atividades. Tá bom? Fui!